Aí, agora sim, oficialmente, boa noite, galera. Seja aí muito bem-vindo. Já vou ali me posicionar ali no local certo também. Então aqui só dar uma ajeitadinha. Aí, boa noite, galera. Boa noite todo mundo. Vou colocar aqui minha colinha. Aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um bate-papo sobre corrida, que hoje a gente vai falar sobre dor lombar e corrida, tá bom? Essa live também está sendo transmitida aqui no YouTube, então se você quiser enxergar esse quadro aqui com mais exatidão ali no YouTube, você vai conseguir enxergar maior a tela, vai ficar uma melhor experiência para você, tá? E para você receber o link do YouTube, se tudo der certo na automação que a gente fez aqui, é só você digitar dor nos comentários que vai dar certo, tá bom? Então, digita aí dor nos comentários que você vai receber o link do YouTube no seu direct, beleza? Deixa eu ver se tem alguém para testar isso aqui para mim. Gente, tecnologia não está funcionando, olha só. Então o que você pode fazer para acessar no YouTube? Vai lá no YouTube, digita Sempre Mais Runner e você vai achar ali que está com o vídeo ao vivo. É essa aula aqui que está rolando lá a partir de agora, tá bom? Então eu vou só aumentar. Breno, não vai rolar o link aí não. Acabaram de me mandar que tá zoado ali o linkzinho que a gente fez. Enfim, né, essas tecnologias para professor de educação física, a gente quer ser tecnológico, mas fica difícil pra gente. Né? Mas vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre dor lombar e coluna, tá bom? E como é que vai funcionar a live de hoje, né? Antes de mais nada, eu sou a Paty Carbone, sou professora de educação física, uma apaixonada por corrida de rua, corro de forma amadora desde 2009, 2010 mais ou menos, e sou professora de corrida desde 2013. E esse é o espaço que a gente tem aqui para conversar sobre corrida, para a gente trocar ideias aí do que você pode fazer para conseguir evoluir, correr mais rápido e aumentar suas distâncias sem perder o fôlego e sem se machucar. E hoje, especificamente, falando sobre dor na lombar, né, e corrida, tá bom? E como é que vai funcionar essa live? Eu vou falar aqui, né, eu vou começar essa live falando um pouquinho sobre anatomia com vocês, então por isso que vocês estão vendo esse desenho bonitão que eu fiz aqui, né, para a gente conversar sobre anatomia. E em seguida eu vou explicar ali o que pode dar as lesões, o que são as lesões, né, o que pode estar acontecendo que você tem algum tipo de dor. E eu vou explicar para você também como conseguir correr com segurança, mesmo que você tenha qualquer uma dessas lesões, tá? E aí, no final, se der tempo, eu abro uma caixinha de perguntas, se não vou respondendo, se não der tempo, eu vou respondendo lá no Instagram, depois a gente faz uma caixinha de perguntas específicas para vocês, tá? Então, se der tempo, a gente responde pergunta no final, se não, eu vou respondendo vocês ali nas caixinhas depois, porque hoje eu estou longe da câmera para vocês conseguirem enxergar aqui, tá? Então eu não vou conseguir ficar lendo o chat aqui, tá bom? E como eu disse ali no comecinho, na hora que eu abri a live, quem quiser ter uma melhor experiência aí, pode assistir essa live também no YouTube. Ali você vai conseguir ver essa tela aí, né? Ver essa minha lousa aí um pouquinho maior, e aí vai melhorando essa experiência para você também, tá bom? Tô com uma colinha ali, então vamos aqui, né? Por que eu escolhi falar sobre dor lombar e corrida? Porque a gente tem evidências, tem estudos que falam que pelo menos 80% das pessoas, em algum momento das suas vidas, vão sentir algum tipo de dor lombar. Né? Então é uma dor que assim, as chances são de 8 para 10 que você vá sentir isso em algum momento, tá? E aí a gente precisa falar sobre o tema, porque a gente tem, nesses 8 em cada 10, a gente tem corredor.
E aí a gente tem um mito de que se você tem dor na coluna, se você tem algum problema de coluna, você não pode correr, porque a corrida vai te causar impacto e impacto vai ser ruim para a tua coluna. Será que é isso mesmo? Né? E eu vou mostrar isso para vocês hoje com evidência científica, tá? Com um artigo científico eu quero mostrar alguns dados aqui para vocês, tá bom? E ali, num terceiro momento também, eu quero falar para vocês exatamente sobre treinamento. Então a gente começa falando sobre anatomia, vou falar sobre as lesões que acontecem aqui, o que pode estar causando, vou trazer evidência científica e não é evidência científica nova não, tá? São artigos de 2014 e de 2015, né, falando exatamente sobre corrida e dor lombar aguda, não é nem aquela dor lombar, fraquinha, não, dor lombar aguda, aquela que você arrasta o pé para andar. Vou falar desses dois artigos aí, e aí depois eu vou falar para você como que você faz para treinar e não ficar ali com dor depois, para conseguir se recuperar, para conseguir ter uma corrida sem dor e evoluindo sempre, combinado? Deixa eu só dar um check aqui no meu WhatsApp pela última vez para saber se está dando certo. Acho que está tudo certo, né? Galera que está aqui no YouTube, se puder mandar um joinha ali no chat também para eu saber que vocês estão escutando tudo, né? Já me ajuda aí também. E bora então falar do tema aqui, tá? Aparentemente o YouTube rodando tudo certinho também, então vou aumentar aqui o meu slide para eu não ficar confusa aqui, acabar me perdendo e a live demorar demais para acontecer, tá bom? Então, vamos lá, galera. Já falei sobre por que a gente vai falar nesse tema aqui e agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre anatomia e eu prometo que não vai ser maçante e não vai ser tão demorada essa parte, tá? Então, só para a gente entender aqui, essa daqui, né, essa primeira parte aqui é a nossa coluna lombar, tá bom? Eu inverti a câmera aqui no Instagram para ficar confortável para vocês assistirem. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Ah lá, tô nessa, lombar berrando, é isso, ó. Então aqui tem um pedacinho da nossa coluna lombar, né, que é mais ou menos dessa parte aqui até o final aqui do nosso cóccix, né, no final aqui do nosso bumbum, tá bom? Então tá aqui o desenho da coluna. A nossa coluna, ela é feita por vértebras, que são esses desenhos que eu fiz em azul, e feita também por uns disquinhos que tem ali no meio, né? O nosso disco intervertebral, que é esse disquinho verde, tá? E aqui, essas coisinhas que estão saindo aqui da nossa coluna, é a nossa medula espinhal. Na verdade, aqui não é a medula especificamente, mas são os nossos nervos. Então, tem ali e eu já vou falar de onde sai isso, mas tem um lugar aqui atrás da nossa coluna, né? Essa aqui é como se fosse a visão de costas aí nossa, mas é como se aqui passasse toda a nossa medula espinhal, e a nossa medula espinhal é cheia de inervações. E essas inervações, elas levam para a gente os impulsos elétricos que dão comando para todo o nosso corpo. Então tem inervação que é relacionada aos nossos movimentos de braço, cabeça, pescoço. Tem inervação que é relacionada à sensibilidade e movimento de tronco e inervação, né, sensibilidade e movimento de pernas. Tá? E hoje a gente vai focar ali lombar, que normalmente está relacionado aos nossos movimentos e sensibilidades de membros inferiores, tá? Cintura para baixo, tá bom? E aqui tá um desenho aí para representar, né, a nossa coluna lombar. A nossa coluna lombar, ela é formada por vértebras, e quando você olha a nossa vértebra vista de cima, é esse o desenho da tua vértebra, tá? Então isso aqui é um osso, né? Essa parte que está em azul é um osso, ele tem um buraquinho aqui, esse em vermelho é a nossa medula espinhal, tá bom? Então a nossa medula espinhal passa ali dentro e ele tem essas asinhas todas aqui, né? Então aqui a gente tem o nosso processo espinhoso, que se você passar a mão ali nas suas costas, você vai sentir uns carocinhos, né? Esse carocinho que você sente é o teu processo espinhoso, tá bom? Tem ali mais
duas asinhas laterais aqui, que são chamadas de processo transverso, elas têm a ver também com o movimento do nosso, o movimento que a gente faz aqui na nossa coluna, a proteção também da nossa medula espinhal, e tem aqui também mais dois, né, mais duas anteninhas ali, um pouquinho menores, que são os nossos processos articulares, tá bom? Então esse aqui é o desenho visto de cima, e aqui tem um buraquinho onde passa a nossa medula. E aí, se você olhar, né, tem entre cada vértebra um disquinho, nosso disco intervertebral. Esse disco ele é formado por duas coisas mais ou menos, né? Eu fiz aqui um desenho em volta porque essa parte aqui do disco é chamado de anel fibroso, né? E ele tem mesmo essa consistência, essa textura de algo mais fibroso, mais forte, ele funciona como um amortecedor, tá? Ele vai ser o nosso amortecedor aqui da coluna e ele tem esse movimento. E aqui essa parte dele é um pouquinho mais forte, porém o centro dele, né? Esse meinho dele aqui é o núcleo pulposo, né? Ele é como se fosse uma geleia dentro de um pacotinho, sabe? Aquelas geleca de criança, né? Ele é mais ou menos isso. Então é uma parte um pouco mais maleável, né? E isso aqui funciona como um amortecedor para a nossa coluna, tá? Então esse é o formato ali, essa é a estrutura da nossa coluna, tá? E aqui você vai ver que eu fiz uma vista lateral da coluna, tá bom? Nessa vista lateral você vai ver que ele está fazendo uma curvinha. É porque eu sou ruim de desenho? Não, apesar de eu ser ruim de desenho, né? Isso aqui é a nossa lombar. E a nossa lombar, ela tem, né? Deixa eu vir na frente da luz um pouquinho. Ela tem uma curvatura natural, tá? Não é porque você tem uma curvatura que você tem hiperlordose, tá? A gente tem uma curvatura de coluna que é natural, a gente tem uma curvatura torácica aqui também que é normal, né? Que é essa parte do meu tronco aqui que ele fica mais voltado para trás, e a cervical, né? Ela também tem uma curvatura que é natural. Então a nossa coluna ela tem esse formato. E por muitos anos as pessoas achavam que a gente tinha que deixar tudo isso reto. Não, não tem. A gente tem que respeitar as curvaturas naturais do nosso corpo, tá bom? Aí tem gente que tem hiperlordose, né? Pô, aquele bumbumzão empinado, né? Mulher que usa muito salto para se equilibrar, joga o quadril para trás e aí a curvatura lombar fica como? Gestante ou pessoas muito obesas, o centro de gravidade muda, barriga vai para frente, para equilibrar o que faz? Bumbum vai para trás. Isso sim causa uma hiperlordose, né? E a hiperlordose é o quê? Evidenciar essa curvatura. E se essa curvatura ficar muito evidente, essas vértebras aqui vão espremer, né, o nosso disco intervertebral e isso pode causar alguns dos problemas que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Então, só para vocês verem, parte anatômica aí, tá tudo bem? Né? Manda coraçãozinho aí no Instagram, no YouTube, para eu saber que tá tudo bem aí, essa parte mais de anatomia, tá? E aí, o que eu vou mostrar para você agora? Quais que são as lesões que a gente pode ter ali na nossa lombar? O que é a lesão da lombar? O que acontece quando a gente está com lesão lombar, que tem dor, né? Poxa, dói lateral, né? Essa parte lateral da lombar, dói o meio, dor irradia para o bumbum. Que dor que é essa? Como eu faço para saber a diferença? Então, vou mostrar aqui, ainda na parte de anatomia, o que é cada dor, tá bom? Existe aqui, aqui embaixo agora, eu fiz um desenho maior do nosso disco intervertebral, tá? Então agora eu vou rabiscar nesse aqui e eu vou rabiscar a princípio de azul, para ficar diferente da cor dele, né? Esse núcleo pulposo aqui, ele pode sofrer algumas alterações, algumas deformidades, que é quando ele sofre muita pressão, quando o disco desidrata por alguma doença degenerativa ou por posturas erradas no dia a dia, postura errada de trabalho, esse disco aqui pode acabar desidratando e com isso, esse anel fibroso, né, já pegou alguma fruta, algum legume que desidratou, ele foi envelhecendo?
A hora que você aperta ele fica todo rachadinho, né? Isso acontece no nosso disco também. E aí o nosso núcleo pulposo começa a vazar. Né? Lembra que eu falei que ele é como se fosse uma geleinha? Ele começa a vazar. E aí eu vou fazer os desenhos dele aqui, ó. Então ele está aqui, né, guardadinho dentro do anel fibroso. O anel sofre alguma fissura e esse núcleo pulposo ele começa a vazar. Quando ele dá uma deformadinha assim pequena, né, isso a gente chama de abaulamento discal, porque ele não traz tanta deformidade no nosso disco. Né? Ele dá ali, ele faz literalmente o que o nome diz, né, um abaulamento, né, mas isso normalmente dói quando acontece por uma questão de, poxa, saiu do lugar algo no meu corpo aqui, então ele me dá uma inflamação ali, e essa inflamação que dói, mas isso com o tempo não vai ser nada prejudicial para você. Tem uma outra forma disso acontecer, que é quando isso acaba sendo um pouquinho maior, né, que ele vem e ele quase, né, ele pega e ele desce mais, né, ele deforma um pouco mais. A hora que o teu núcleo pulposo tem essa deformidade, né, ele também acaba deformando o teu anel fibroso. Então aqui o teu anel fibroso ele começa a dar uma deformada aqui também. Tá? E aí você fala, nossa, né, começou a mudar aqui o meu anel fibroso. Eu já vou falar qual que é o problema disso, tá? E quem quiser ver isso numa tela maior, estamos ao vivo no YouTube também, tá? É só você procurar por Sempre Mais Runner, né? E ali você consegue ver a transmissão ali ao vivo, né? A minha câmera fechou agora. Então, peraí, gente, é só falar bem do YouTube que a câmera saiu, né? Poxa vida. Pera aí, galera do YouTube, já tô resolvendo isso aqui pra vocês. A gente faz um elogio pra tecnologia, que a tecnologia fala, não, eu vou te humilhar, não vai ter coisa boa acontecendo aqui, não. Então, vamos aqui, pera aí que eu tô acertando a câmera do YouTube pra quem quiser assistir por lá. E eu vou continuar falando aqui. Oxe. Aí, agora voltou. No YouTube voltamos. Deixa eu só tirar essa tela da frente aqui. Poxa, mano. Poxa, YouTube, me ajuda aí. Gente, galera do Instagram, 2 minutinhos de paciência aqui comigo, que vocês sabem como é tecnologias. Ah, ok, voltou aqui. Pronto, voltou. YouTube, estamos de volta 100%. Aí, beleza. Então, quem quiser agora sim, né, assistir pelo YouTube, tudo certo por lá de novo. Vou aumentar minha cola aqui e vamos lá. O que acontece, né, quando tem essa deformidadezinha aqui? Antes de explicar exatamente, eu vou explicar a terceira, né, lesão de coluna, que é considerada a mais grave, às vezes motivo de cirurgia, que é o quê? A hérnia de disco. A hérnia é quando a gente tem o rompimento quase que completo, assim, né? Faz uma fissura aqui no teu anel fibroso e aí o teu núcleo pulposo ele vaza, né? Ele vem aqui no meio e ele dá uma vazada aqui assim, né? Então, o que acontece, né? Por que isso aqui causa dor e por que isso daqui é tão perigoso? Perigoso, né? Por que isso aqui causa tanta dor pra gente, né? Tá vendo esse formatinho aqui da minha coluna, né? A curvatura, tudo certinho? Quando eu tenho uma protusão ou uma hérnia, no abaulamento dificilmente isso vai acontecer, tá? O meu núcleo pulposo, e agora eu vou desenhar de verdinho aqui para acompanhar o desenho, né? O meu núcleo pulposo, ele vai vazar aqui, né? Então, ó, ele vazou aqui, né? E aí ele pode, quando ele vaza, ele vai, né? Ele é um amortecedor. Se eu perco o que está ali no meio dele, esse disco ele começa a desidratar, ele começa a achatar, então ele não fica no formato normal dele, né? E ele começa a escapar aqui do lado também, né? Ele fica fora ali da posição
que ele deveria estar, né? Porque vazou uma parte do meu núcleo pulposo ali, agora ele começa a desidratar, porque o núcleo pulposo também mantinha ele hidratado. Então, qual que é o problema disso aqui? Você lembra que eu falei que a nossa medula passa aqui no meio? Né? Então, se a medula está passando aqui, a hora que o meu disco teve essa deformação, ele fez o que aqui com a minha medula? Ele pinçou, né? Ele empurrou ela, né? Ele espremeu ela ali. E a hora que ele faz isso, né? Essa aqui que é a parte mais enervada do nosso corpo, essa que é a parte com mais estímulo elétrico para a gente, está sendo comprimida. E a hora que ela é comprimida, como ela tem muito elétron, são literalmente os estímulos elétricos, a gente tem aquela sensação de choquinho, formigamento, dor. Esses são os nervos que são responsáveis pelos nossos movimentos de membro inferior. Se ele está pinçado, às vezes a tua perna tem até fraqueza, porque o que te dá o movimento ali, o que é responsável por isso, está sofrendo uma deformação, ele está sendo pressionado, ele não está conseguindo fazer a função toda dele, né? Obrigatoriamente, quem tem hérnia de disco não pode correr? Pode, e eu já vou mostrar isso com evidência científica para vocês, tá? Mas vamos lá, obrigatoriamente, quem tem hérnia de disco vai sentir o ciático? Não. Obrigatoriamente, quem pinça o nervo ciático vai sentir dor atrás do bumbum? Não. Por que não? Porque o nosso nervo ciático, ele não passa só aqui atrás do bumbum. Ele é um nervo gigante. Ele sai aqui das suas vértebras lombares, né? Então sai da vértebra lombar, passa atrás do bumbum, passa atrás da coxa. A hora que ele chega ali atrás do seu joelho, ele se divide em 2 ou 3 partes, se não me engano, acredito até que 3. Uma vai para a panturrilha, as duas para as laterais, sola e dedo dos pés. Então, dependendo de onde você está pressionando e o quanto você está pressionando a tua medula e os teus nervos, é o tanto de dor ou o local de dor que você vai ter. Às vezes, ele não vazou aqui no meinho, né? Às vezes ele vazou um pouquinho mais aqui para a direita. E aí ele está pegando uma porção do nervo que é responsável, por exemplo, pelo teu joelho. E aí às vezes você está com dor na lateral do joelho e é porque você está com um pinçamento do ciático, tá bom? Então, nem sempre vai doer só atrás do bumbum. Às vezes a tua dor está relacionada com isso também, mas em outra parte. E é só a hérnia de disco que vai fazer você sentir o teu ciático? Não, tá bom? Não é todo mundo que sente o ciático que tem hérnia de disco. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Tem outras coisas que podem fazer você sentir essa dor. Então, às vezes, você está muito tenso, né? Porque o que mais a gente tem em volta aqui da nossa coluna, né? A gente tem músculos. E às vezes você fica tão tenso, mas tão tenso, que a musculatura ela fica presa ali perto da tua medula e acaba pinçando esses músculos não, né? Esses nervos também, você sente dor, tá? E aí a gente tem a diferença entre a dor muscular e o pinçamento. Dor muscular, normalmente, ela vai doer teu glúteo, vai doer a tua coxa, uma dor de distensão muscular, inclusive, de uma forma não muito pontual, né? Então vai ser uma dor mais esparramada e vai ser uma dor que vai começar a passar depois de um tempo, mesmo que seja de uma distensão, tá? E ela só dói, ela meio que não tem outros efeitos colaterais. Agora, uma dor de pinçamento, né, ela tem outras características, porque a gente está falando de nervo, que é extremamente elétrico, né? Ele tem muito estímulo elétrico. Então, uma das características é que você sinta um formigamento, né? Então, formigamento é característica de nervo pinçado. Fraqueza da perna também é característica de nervo pinçado, e uma dor que não é assim difusa no músculo, mas é como se ela fosse um fio sendo puxado, pode ser um pinçamento também, porque a gente vai sentir a dor no caminho do nervo, né? A gente não vai sentir as musculaturas em volta, a gente vai sentir o caminho do nervo, tá?
E o que mais que pode fazer você ter essa dor aí, né, esse pensamento? Aqui, só para você visualizar mais fácil, agora Deus me ajude com o desenho aqui, hein? Só para você visualizar mais fácil. Ficou quase bom, hein? Nota 2. Né? Aqui é o teu quadril, tá bom? As cadeiras aqui, tá? Então aqui a gente tem o nosso quadril e do nosso quadril a gente tem o nosso fêmur, né? Então aqui tem a cabeça do fêmur, né? E o nosso osso aqui, né? do fêmur, tá? Então esse aqui seria o formato ali do nosso quadril, né? E o que a gente tem aqui, né? Que pode fazer você sentir essa dor? A gente tem aqui um músculo, vou fazer o músculo de verde também para ficar diferente, tá? Então a gente tem um músculo que sai aqui do nosso sacro, né? E se vocês quiserem que eu fale os nomes bonitos, aqui é a nossa coluna lombar formada por 5 vértebras e aqui embaixo a gente tem o nosso sacro, que são algumas vértebras fundidas, né? Então aqui são várias vértebras, mas elas estão coladas uma na outra, tá? E aqui do nosso sacro sai um músculo, né? Então esse aqui é o músculo, fazer assim para parecer que é músculo. E esse músculo aqui tem um nome bonito, se alguém já machucou alguma vez, já deve ter ouvido falar, que é o piriforme. A gente costuma achar que o piriforme é pequenininho, mas pequena é a porção que a gente consegue mexer nele, né? Porque ele fica ali bem profundo, embaixo dos seus glúteos. Então se você olhar, tem um glúteozão saindo daqui, né? E aqui já sai, né? Então tem um bumbumzão saindo daqui, né? E esse músculo ele fica embaixo dos nossos glúteos. A gente tem 3 porções de musculatura glútea, né? Glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. E esse camarada aqui fica embaixo de tudo. E uma das coisas que pode acontecer é você, por tensões do dia a dia ou até por uma sobrecarga de treinamento, você ficar com esse músculo tenso. E quando esse músculo está tenso, sabe aquela dor que você sente aqui quando você está muito tenso com a vida? Acontece isso no seu glúteo também, embaixo do seu bumbum. Só que o grande problema é que embaixo desse músculo passa o nosso ciático. Então a musculatura do piriforme, muito contraída também, pode acabar pressionando o teu ciático e você sentir as dores, você vai começar a achar, nossa, eu acho que eu estou com hérnia de disco, quando na verdade você só está com o músculo ali extremamente contraído. E aí tem exercícios que você pode fazer para relaxar essa musculatura do piriforme, com rolinho, né? Exercícios de liberação, exercícios de massagem, né? Tem exercícios, inclusive para ajudar a alongar o ciático e ele sair desse estado de compressão e melhorar a sua dor, tá? Então tem o que fazer quando você está sentindo isso e tem o que fazer também quando você está com hérnia, quando você está com abaulamento, com protusão. Tá? O que pode causar esses abaulamentos, essas hérnias e protusões, né? Não precisa exatamente ter uma causa específica, mas pode ser problema postural. Então, pessoas que têm a hiperlordose, né, acabam fazendo com que os ossinhos aqui, né, uma hiperlordose, acentuar essa curvatura aqui da tua lombar, e aí a hora que acentua, né, esses ossinhos aqui, né, eles acabam ficando mais próximos um do outro, dão uma pressão maior para o nosso disco, o disco rompe e você tem uma hérnia. Isso pode acontecer, então aí a gente teria que trabalhar exercícios para fazer o fortalecimento aí da tua região de abdômen e de coluna, tá? Por que abdômen? Porque é o que faz a gente manter estável, tá? Então, abdômen fraco, né, não tenho sustentação para minha coluna. Abdômen forte, eu consigo manter minha postura, tá bom? Então, musculatura de abdômen, treino para quadril, porque é o que está perto aqui da lombar também, e os próprios músculos das nossas costas, os nossos dorsais aqui, tá? Então, isso também ajuda, né? Um corpo forte não sofre com esse tipo de lesão, tá? Outra coisa que pode causar movimentos que a gente faz errado no dia a dia, né? Quando a gente pega, deixa eu pegar um peso ali e agacha assim para pegar o peso e sobe, né? A gente está colocando movimento com carga em cima da nossa lombar. E você já deve ter me ouvido falar em algum momento que a nossa lombar ela é uma articulação que tem característica de estabilidade. Então, enquanto o nosso quadril aqui, né,
o nosso fêmur se movimenta para muitos lados, o que é uma característica de articulação com mobilidade, a nossa lombar faz única, né, esse movimento aqui, né, de jogar para trás e jogar para frente. Ela é uma articulação estável, o movimento em uma direção só. E ela não gosta, se a gente faz outro tipo de movimento com ela, né, a gente não pode jogar carga nela fazendo esse movimento, tá? Então ela tem o fortalecimento dela em estabilidade. Sabe o stiff que você faz lá na academia? Tem uma galera que para fazer o stiff vai lá em... Opa, deixa eu vir aqui para vocês enxergar, né? Para fazer o stiff vai lá embaixo, desce, 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 desce. Ó, aqui eu perdi minha curvatura lombar. Lembra que eu falei que a gente tem que sempre respeitar as curvaturas do nosso corpo? Então o stiff, ele tem um movimento enquanto eu não perco essa minha curvatura. Então, ó, a curvatura está estável, 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 estável. Opa, aqui é meu máximo. Se eu descer mais, eu estou movimentando aqui minha lombar. Não quero que isso aconteça, para um pouquinho antes. Normalmente, a hora que eu passo um pouquinho os meus joelhos, já está na hora de eu voltar. Vai alongar muito mais o posterior de coxa, que é a intenção do stiff, e não vai machucar a tua lombar. Então, às vezes, você fazer um movimento errado no dia a dia ou um movimento errado na academia, pode fazer isso aqui com você. Tá? E aí você tem que brigar ali com o professor da academia, né? Porque ele deixou você fazer isso aí errado. Então, tem que cuidar ali dos movimentos do seu treino também, principalmente os movimentos que envolvem carga, tá bom? E outra coisa que pode causar, né, desequilíbrio da nossa balança de capacidade e demanda, né? Eu também sempre falo disso para vocês. Se você precisa ter algumas capacidades, a corrida vai pedir algumas capacidades para você, a vida vai pedir algumas capacidades físicas para você. Uma das coisas que a corrida pede é que você tenha mobilidade de quadril. Uma das coisas que o nosso corpo precisa ter é mobilidade de quadril. O nosso quadril ele precisa conseguir alongar, né? Eu preciso conseguir jogar meu pé lá atrás, né? E fazer com que o quadril faça esse movimento. O problema é que tem gente que não tem mobilidade de quadril. E meu quadril, que é uma articulação móvel, se ele não tem mobilidade, a hora que eu for precisar usar essa mobilidade, ele não vai ter e ele vai pedir para quem está mais perto, que é a lombar, que é uma articulação estável. E aí as pessoas não conseguem fazer um movimento aqui, né, de quadril sem mexer junto à lombar, né, sem fazer aquela jogada de lombar, e aí você acaba machucando, você acaba lesionando a tua coluna também, tá? Nem toda lesão é hérnia, né? Nem todo pinçamento é hérnia ou é protusão, né? Mas a gente tem que cuidar para que isso não aconteça com a gente em momento algum da nossa corrida, tá? Então essas são as coisas que podem causar aí pra gente. E aí fica a dúvida, né? Sendo a corrida uma atividade de impacto, né? Que a hora que a gente corre, a gente vai ficar fazendo movimentos para comprimir, né, esses nossos discos. Será que a gente pode correr mesmo tendo lesão? Será que correr machuca, né? E aí a gente já tem estudos que mostram que não, correr não machuca, né? Inclusive pessoas sedentárias têm maior risco de lesão de coluna e de joelho do que pessoas que correm. E quando as pessoas sedentárias se machucam e as pessoas que correm se machucam, as lesões são mais graves em quem é sedentário, tá? Sedentárias precisam ali até mesmo de cirurgia para resolver, enquanto pessoas ativas, né, pessoas que correm, não precisam desse tipo de tratamento mais invasivo, tá? Então a gente tem evidência científica disso também. E aí a gente pensa, tá, mas isso a gente está falando de machucar enquanto corre. E para mim que já estou machucado, para mim que já tenho dor lombar, pinçamento, né, não sei se tenho hérnia ou não, será que eu tenho que fazer exame? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é, tomem cuidado com o exame de imagem. Por quê? As chances são que se você já tem mais de 40 anos, talvez você já tenha hérnia de disco e você nem sabe. E você ter hérnia de disco não é um problema para você. Tá? O problema é se ela está inflamada, né? E aí, mas eu preciso saber que eu tenho para saber como eu vou tratar. Não, você precisa saber que você tem uma dor e você tem que tratar o que está causando essa dor para que ela não seja recorrente. Né? O problema de você fazer um exame de imagem e você descobrir uma hérnia de disco
é que, às vezes não é a hérnia que está causando a dor que você tem. São outras coisas ali na tua estrutura muscular, são outras coisas ali no teu corpo que estão te dando dor. Mas como você descobriu a hérnia, agora você para tudo. Né? Não posso mais agachar, não posso mais correr, você fica com medo de mexer, você começa a travar a articulação e aí isso vai trazendo outros problemas para você, tá? Então, gente, quem tem hérnia pode correr, né? E as chances são que se você tem mais de 40 anos, você já começou a ter hérnia. E assim, depois dos 55 ou depois dos 60, não lembro o que o estudo diz, mas meio que todo mundo tem, tá? Então, é comum porque faz parte do processo de desidratação do nosso disco intervertebral, faz parte do processo de desidratação, que vem com o processo de envelhecimento, é natural. O que a gente tem que fazer é manter o nosso corpo forte para a gente não sentir dor, tá? E aí a questão, né, mas tá, eu já tenho uma lesão, correr vai ser melhor ou pior? E aí, ó, eu vou ler aqui para vocês, mas tem um estudo que foi publicado na revista Spin em 2014 que mostrou que a corrida pode ser benéfica para quem tem dor lombar crônica. Dor lombar crônica é quem tem dor lombar já há muito tempo, tá? Pessoas que sofrem com dor lombar há anos, tá bom? O estudo envolveu 100 pessoas com dor lombar crônica que foram aleatoriamente designadas para um programa de corrida ou um programa de alongamento e fortalecimento. Então pegaram 100 pessoas, pegaram ali, dividiram os grupos ali 50-50 de forma aleatória, meio que sorteio. Então, ó, você vai fazer fortalecimento e alongamento, você vai correr, tá? E esse programa durou 12 semanas. As pessoas correram 3 vezes na semana por 30 minutos e o programa de alongamento e fortalecimento também durou 12 semanas e as pessoas também faziam exercícios de alongamento e fortalecimento 3 vezes na semana por 30 minutos, tá? Então, assim, a mesma duração de treino, né, a mesma quantidade de tempo, tá? Um era corrida e o outro era alongamento e fortalecimento. E a gente tende a achar o quê, né? Quem que vai ter melhor resultado ali com questão de melhora, então, de dor lombar, né? E aí, no final do estudo, as pessoas que estavam no programa de corrida tiveram uma redução significativa na dor lombar, bem como uma melhora na função física. Elas ficaram fisicamente melhores do que as pessoas que estavam no programa de alongamento e fortalecimento, que também tiveram redução da dor, mas a redução não foi tão significativa quanto das pessoas que estavam no programa de corrida. E eu confesso que eu também fiquei chocada quando eu vi isso, porque a gente tende a achar o quê? Não, vamos primeiro fortalecer, né? Vamos primeiro cuidar aqui da tua mobilidade, do teu alongamento. Ali não, só botar a galera para correr, tá bom? Depois eu vou ver se eu posto esses artigos para vocês ali nos meus stories do Instagram também, quem quiser ler o artigo mais a fundo, tá? E aí você pode falar, não, mas esse artigo, né, um artigo só, não quer dizer muita coisa, né? Mas lembrando, esse é um artigo de 2014, já faz quase 10 anos. E a gente tem um outro estudo, também dessa mesma revista, que está em 2015, foi um artigo de 2015, que mostrou que a corrida pode ser benéfica para dor lombar aguda. Então agora eu não estou falando de quem tem dor há muito tempo, mas estou falando de quem tem dor muito intensa, tá? Então essa é a diferença entre crônico e agudo, tá? O crônico está ali há muito tempo e o agudo está ali naquela dor. Quando eu falo de semáforo da dor, é aquela dor de sinal vermelho, que atrapalha você já nas suas tarefas, ali nas suas atividades do dia a dia. A gente não está falando nem só de treino, né? Esse estudo envolveu 100 pessoas com dor lombar aguda, que foram também aleatoriamente escolhidas para um programa de corrida ou um programa de repouso. Né? Então, o que você tinha que fazer? Ou você corre ou você faz nada. Né? E aí, o programa de corrida durou 12 semanas e as pessoas correram 3 vezes na semana por 30 minutos. O programa de repouso também durou 12 semanas e as pessoas não fizeram nenhum tipo de exercício. Sabe aquela galera que fala assim, poxa, machuquei, não posso mais treinar? A partir de agora tem que fazer repouso até sarar? Pois bem, no final do estudo, as pessoas do programa de corrida tiveram uma redução significativa na dor lombar, bem como melhora da função física. E as pessoas do programa de repouso também tiveram redução na dor lombar, mas a redução não foi tão significativa
quanto a das pessoas que estavam no programa de corrida e elas não tiveram nenhum benefício para a função física delas. Né? Quem você acha que vai ter essa resposta de ficar sem dor por mais tempo? Quem vai ter menos chance de voltar a sofrer com esse tipo de dor? Quem ficou esperando parado ou quem se movimentou, quem fez exercícios, né? Então, as chances são de quem fez exercícios. Então, corrida, tanto para dor crônica quanto para dor aguda, se mostrou eficaz para diminuir os níveis de dor, tá? Beleza, mas como que eu faço para treinar, então, se eu estou num processo de dor crônica ou dor aguda, né? Ó, se você tem dor e você quer começar a correr, é importante, em primeiro lugar, você começa devagar e vai aumentando gradativamente as suas intensidades e a duração do teu treino, as suas distâncias. Porque a gente acha que vou começar a correr e a gente quer ver resultado meio que imediato na nossa dor? Não, na nossa corrida. Aí você tá lá bonitão, com dor, né, ali nos seus treinos, mas o importante é o pace, o importante é você fazer uma distância maior que a do seu amigo. Não, cara, você tá ali numa condição diferente do restante da galera, então respeita a tua condição física, começa devagar, né? Começa como qualquer pessoa precisa começar. Se você é uma pessoa que está né, num processo de dor há pouco tempo, você tem que seguir ali o semáforo da dor, né? Você tem que ouvir o teu corpo. Quando eu falo de semáforo da dor, eu coloco, eu não tenho uma caneta amarela, né? Mas eu coloco o semáforo da dor porque é algo que é visual pra gente, né? A gente teria uma dor de sinal amarelo, ou melhor, uma dor de sinal verde, que é uma dor que passa rápido ali, né? 1, 2 dias a gente não sente mais, que as chances são que é o nosso corpo fazendo as adaptações que ele precisa fazer para o nosso treino, né? E como a gente fez algo diferente para ele, ele fica dolorido. Tem a dor de sinal amarelo, que é aquela dor que fica mais intensa, dura ali em torno de 3, 4 dias e só depois ela começa a diminuir, né? E é uma dor que a gente não precisa parar de treinar, né? A gente, tanto para o sinal verde quanto para o amarelo a gente treina normalmente, mas uma dor de sinal amarelo é importante que eu deixe o meu corpo se recuperar. Então eu vou dar um dia a mais ali no meu descanso, né? Eu vou, quando eu for voltar para o meu treino, diminuir volume, vou diminuir intensidade, vou correr um pouco mais devagar, né? E com isso eu vou preservar um pouco mais aquilo lá que estava inflamado. Se está doendo é porque está inflamado, então a gente tem que conseguir fazer ali de um jeito que não amplifique essa inflamação, tá? E tem a dor de sinal vermelho, que seria essa dor aguda, que normalmente eu olho lá, peço para os meus alunos, né, para as pessoas que me seguem, olha, se a tua dor é um sinal vermelho que já te atrapalha no dia a dia, procura um médico para ele ver como que tá tudo isso certinho, né? Às vezes você vai precisar entrar ali com uma medicação. Para que a medicação? Para diminuir a inflamação. Não é para diminuir a tua hérnia, não é isso aqui que está te dando problema. O problema foi que quando ela fez isso, né, ela inflamou ali aquela região toda, aquela região que está o teu nervo, aquilo ali está tudo muito contraído. Às vezes o médico te passa anti-inflamatório, relaxante muscular, você libera as musculaturas que estão aqui em volta, a inflamação diminui, você consegue voltar a treinar. E quando você treina, você libera hormônios no seu corpo que ajudam a desinflamar o teu corpo ali, então você ajuda no processo inflamatório ali, a reduzir esse processo inflamatório e você libera ali, né, você faz o fortalecimento da região que ajuda a proteger, né? Então treinar, correr vai ser muito bom, porque vai ajudar você a ficar com essas musculaturas nessa região, principalmente mais fortes, que vai proteger a tua coluna. A hora que você coloca músculos fortes aqui em volta, né, você está fazendo com que a tua coluna tenha mais estabilidade, né? Então, quando você está com musculatura forte ali, as chances são que você não vai, né, virar e vai dar uma compressão alta na tua vértebra, porque o teu músculo segura, um músculo grande aqui dentro, né, um músculo forte ali dentro, ele não deixa você ter esse tipo de compressão, né? Então você consegue ficar com menos dor, você consegue não se lesionar novamente pelo mesmo motivo, tá? Então a gente precisa só no semáforo da dor, é para eu parar de correr? Nem sempre, mas às vezes você vai precisar parar por um tempo até reduzir a inflamação para você poder voltar,
né? Então a gente precisa ali só respeitar ali, ouvir e entender os nossos sinais de dor, né? É importante a gente ter um bom tênis de corrida? Sim, porque um tênis ele não vai fazer milagre na hora de você reabilitar, né? Mas ele vai te ajudar no sentido de que um tênis ruim pode te machucar. Então assim, um tênis bom não vai fazer milagre nenhum, mas um tênis ruim pode te machucar. Então escolha ali um tênis que tenha um drop adequado para as suas mobilidades, né? Uma altura ali adequada, que ajude um pouco ali no amortecimento do impacto, que seja confortável, né? É o tênis que vai ajudar, vai fazer você a reduzir o impacto? Não, mas numa situação dessa, um tênis com mais amortecimento pode ser eficaz para você, tá? E por que eu falo que um tênis não é o que vai te ajudar? Né? Porque, presta atenção aqui, galera, ó, olha ali o tamanho do teu quadríceps, o teu colchão aí, olha o tamanho do teu glúteo, posterior de coxa, panturrilha. O que você acha que é importante na hora de absorver o impacto? Os teus músculos ou essa borrachinha aqui que a gente tem embaixo do tênis, né? Essa partezinha aqui da borracha embaixo do tênis? O que você acha que é mais importante para absorver o impacto? É você conseguir fazer o teu corpo funcionar como mola. É você correr do jeito certo, com uma boa postura. Né? Quer dizer que eu tenho que correr, né, braços na laterais do corpo? Não, tá, gente? Não é colocar todo mundo numa mesma caixinha e falar que todo mundo corre igual. Mas é a gente conseguir ali respeitar as questões articulares, né, mobilidade e estabilidade, né, a gente fazer o que o nosso corpo está preparado para fazer. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que estar com as nossas capacidades físicas em dia. Porque se a gente não tem a mobilidade suficiente ali do quadril, ele vai descontar, né, ele vai pedir essa mobilidade para a articulação mais próxima, para a lombar. Então o que eu tenho que fazer? Ficar reclamando que eu estou com dor e que eu não tenho mobilidade de quadril? Não, a gente tem que treinar, fazer exercícios para mobilidade de quadril, para você parar de sobrecarregar sua lombar. Você não precisa ter uma boa postura para você correr e não ficar forçando ali, né, a tua lombar, né, ou fazendo um movimento forte ali na tua lombar com carga. Preciso. Como que eu faço para ter uma postura, né, para eu conseguir sustentar as curvaturas naturais, né, da minha coluna e não causar uma sobrecarga quando eu corro? Deixando um core forte, né, o abdômen, né, e o core não é só abdômen, né, mas a musculatura abdominal, ela ajuda a gente a manter a nossa postura, ela ajuda a sustentar. O core também envolve cintura escapular. É importante eu conseguir manter aqui em cima estável, né? Aqui em cima forte. Sabe por que é importante? Porque a tua coluna ela não é separada. Né? A tua coluna ela começa aqui embaixo e ela termina no topo da tua nuca ali em cima. Né? É como se fosse um varal. Você tem como puxar uma ponta do varal ali em cima e não sentir do outro lado que você está puxando? Né? Você consegue ali mexer, deixa eu só ver se está com imagem ali no YouTube, porque ele fez barulho de novo, deu uma travada, ai, tá voltando, né? Mas vamos lá, você consegue, deixa eu voltar aqui, Gente, eu tenho um problema aqui com o meu computador, na verdade. Então, às vezes, ele dá uns probleminha aqui pra galera do YouTube. Mas eu vou mudar de câmera aqui pra terminar aqui, que já estamos acabando. Então, acho que vai ser ok aqui. Cadê onde eu troco a câmera? Pera aí, gente, não vai embora não que eu tô falando do jeito certo de treinar aqui agora, hein? Aqui, tarará, câmera. Não é esse. Aqui. Ok. Agora era para estar funcionando, porque agora eu pus a câmera do computador e nem essa está funcionando. Caramba, será que eu caí do YouTube, gente? Vamos lá. Ai, meu computador travou. É maravilha, né, gente? Tecnologias. Vou continuando. Aqui agora voltou. Vou continuando aqui então.
Beleza. Né? E aí, que eu faço, né? Quando o meu corpo ele não tem a mobilidade suficiente ali do meu quadril, né? Eu fico reclamando, treino mobilidade, treino força do core. Eu estava falando aqui já da cervical, né? É importante eu ter minha cervical forte, né? Ter a minha torácica forte na corrida, porque isso influencia na minha postura. E não tem como, uma parte não está relacionada com a outra. Né? Se eu mexer aqui em cima é como se fosse um grande varal, não tem como eu puxar uma ponta e a outra não perceber e a outra não sentir, tá? Então a gente precisa também ter um core forte, tá? E deixa eu voltar aqui na minha colinha, só para eu não esquecer de falar nada. Opa, sabe o que você precisa também? Corpo forte, então fortalecimento. Precisa mobilidade, estabilidade, treinar mobilidade. Sabe o que eu preciso? Tomar água. Nossa, Paty, tomar água vai melhorar minha lombar? Vai, sabe por quê? Se o teu corpo está desidratado, ele não vai conseguir reidratar da maneira que ele precisa os teus discos intervertebrais. Né? E aí esse disco aqui começa a ser prejudicado por desidratação. Você não bebe água e isso faz com que o teu corpo sofra. Outra coisa que pode influenciar bastante também é o teu descanso, o teu sono. Né? Quanto você dorme? Né? Você está conseguindo dormir ali no mínimo 6 horas por dia? Você que treina, que tem um desgaste do seu corpo muito maior, consegue dormir pelo menos 8 horas por noite? Né? Será que o teu sono está sendo suficiente? E mais do que isso, né? Será que o teu sono está realmente te descansando ou será que você está acordando cansado? Pessoas que dormem menos se machucam mais, tá? E isso também tem evidência científica, tá bom? E é isso, galera. Como que foi aí essa live para vocês? 5 minutinhos para perguntas aí. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro aí para vocês? Né? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar aí que eu possa ajudar cada um de vocês aí? Deixa eu tirar aqui um zoom. Vamos lá. Né? Opa, agora eu tenho que descer a tela aqui. E aí, gente, vocês têm... Alguém aí está sofrendo com dor lombar? Né? Essa live foi útil para vocês? Estão aí mais confiantes para correr? Como é que vocês estão? O Alan e a Lira falando obrigado pela aula. Essa era a intenção mesmo, tá, gente? A intenção aqui era ser realmente uma aula para ajudar vocês a conseguirem aí, né, efetivamente entender o que está acontecendo com vocês, para ajudar vocês a entender o que está causando essas coisas em vocês, né, o que está te dando aí essa lesão, o que pode estar te dando esse tipo de dor e com isso você poder tratar o que está causando a dor. Não adianta nada você ficar se entupindo de remédio, né, que vai tirar a inflamação, mas não vai tirar o que está causando a tua dor nesse momento. E se não tirar o que está causando a tua dor, a hora que você se recuperar, as chances são que você vai voltar a se machucar pelo mesmo motivo. Você não tratou a causa. Tá? Então a gente precisa cuidar dessa parte aí também, tá? Do que está causando. E a questão do treinamento, né? Não adianta a gente querer sair correndo loucamente aí, né? Querendo melhorar a distância, pace, fazendo aquelas corridas super intensas, quando na verdade você só precisava correr mais devagar um pouco para não aumentar a inflamação, né? Trabalhar a sua balança de capacidade e demanda, né? Que é você trabalhar a mobilidade, trabalhar a força, aprender a absorver impacto, tá bom? Espero que essa aula tenha sido boa para vocês, que tenha esclarecido, que tenha tirado da cabeça de vocês aquele mito de, poxa, não posso correr porque tenho minha lombar machucada, né? Que tenha ajudado vocês a entenderem se é uma dor muscular ou se é uma dor de inervação, né? Para você saber quais exercícios a gente faz, né? É diferente a dor, o exercício que a gente faz quando a gente quer relaxar um músculo ou quando a gente quer literalmente soltar o nervo, né? Alongar ele. Então isso ajuda para você saber fazer os exercícios aí, tá bom, galera? Já fiz live para falar dos exercícios, então procura aqui
no meu canal, que vocês vão achar a live com os exercícios também. Combinado? Gente, espero que essa live tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado. Ainda essa semana tem mais live, tá bom? Sexta-feira às 11 da manhã vai ter uma live ali de pé na estrada, uma live prática, às 11h30 da manhã, na verdade, em que eu coloco a câmera ali na academia e mostro algo prático ali para vocês sobre treinamento, sobre corrida, para ajudar vocês a conseguirem finalmente correr mais rápido e aumentar as distâncias sem perder o fôlego e sem se machucar, tá bom? Galera, um grande abraço, bons treinos e boa noite para todo mundo. Tchau, tchau!